Senai, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria, apresenta. Quando pensamos no futuro da indústria, geralmente nos vem à mente a imagem de máquinas e de robôs substituindo o trabalho do homem. No caso da indústria automotiva, por exemplo, isso já é realidade. O crescimento meteórico do consumo e a criação das linhas de montagem deram origem à automação industrial, que hoje é realidade ao redor do mundo. Sem os robôs e sistemas inteligentes que alavancam a produção industrial, cada um desses carros demoraria no mínimo 3 vezes mais para serem fabricados. Com isso, um automóvel custaria mais e não seria possível atender a demanda do mercado. As indústrias estão em constante evolução, adotando cada vez mais processos automatizados de fabricação. Com esses sistemas, a produtividade aumenta, os custos tendem a cair e a qualidade se torna cada vez mais consistente. E no meio de toda essa engrenagem, o trabalho do homem continua sendo fundamental. Os tecnólogos em automação industrial são profissionais extremamente capacitados, que constroem, controlam e aprimoram essas máquinas. Esses profissionais podem trabalhar em diversos setores, como, por exemplo, nas empresas que vamos conhecer no programa de hoje. Nossa! Tá parecendo a NASA isso aqui, Mário. Achei que não ia botar ali. Poxa, ele veio pra cá, ele vai pra lá! Aqui é a nossa área de desenvolvimento de produtos. Então, nessa área nós temos os engenheiros de produto, um engenheiro mecânico. O tecnólogo em automação industrial é uma peça-chave em uma linha de produção automatizada como essa. Esse profissional de graduação superior já se insere no mercado de trabalho rapidamente. Desenvolvem produtos de eletrônica, instrumentação, controle e supervisão de processos industriais, além de executarem projetos de máquinas inteligentes e componentes robotizados, cuidando também da instalação, do monitoramento e da manutenção desses sistemas. Ou seja, o tecnólogo em automação industrial deixa a instituição de ensino pronto para colocar a mão na massa. O Brasil é líder latino-americano na produção de robôs industriais, sistemas de longa vida útil com funções cada vez mais avançadas. Não é à toa que a demanda por tecnólogos em automação industrial segue crescendo. Hoje vamos conhecer profissionais que vivem essa realidade de constantes avanços. É demandado desse profissional, além da formação, da capacitação que ele vai receber para atuar aqui, uma constante antenagem à tecnologia que o mundo a todo momento está desenvolvendo. Uma fábrica dessa, sem uma automação e o conceito da automação aplicada e ela aplicada na prática, ela não teríamos condições de operar nesse tamanho, nessa complexidade e com o envolvimento do grupo de pessoas que nós temos. O Mário, que atua na CMPC Celulose, me contou que a automação industrial é aplicada na produção da fábrica. Mário, vendo essa indústria desse tamanho, enorme, eu imagino que tem milhões de processos acontecendo aqui ao mesmo tempo. Qual é a sua visão da automação industrial? Que é um processo completamente automatizado na mão de operadores numa célula de controle, que é a nossa sala de controle. Poucas pessoas interagindo na área, não estão expostas a risco, né? E a automação te gerando os números
o controle e, com isso, uma produtividade excelente que a gente, com certeza, vai atingir um pouco em pouco tempo. Para continuar o papo, eu fui visitar a sala de controle, que é o cérebro da empresa. Lá, os operadores ficam de olho em todos os detalhes do processo. Nossa! Tá parecendo a NASA isso aqui. Se tu te remete a um tempo passado, o operador tinha que estar na área e, como são muitos equipamentos e muitos processos, tu não tinha isso full time, né? Ou online, como é hoje. Hoje tu tem cada processo, cada etapa do processo, desde o início até o fim, monitorado. E se o evento se tornar fora do controle, né, de uma ação antevista, vai ter a ação mitigatória, que é tomar uma ação, né, através da automação, que não precisa ter ninguém no campo para mitigar o evento. Então, para que não aconteça realmente. E o que está acontecendo em cada painel desse aqui que a gente está vendo? Cada painel tem a sua equipe que está controlando uma parte do processo. E bota processo nisso. Tudo começa na plantação de eucalipto, que chega no pátio da empresa como toras. Depois, elas são tratadas e picadas para que a fibra da celulose seja extraída. A produtividade e a qualidade dessa produtividade, ela é extremamente controlada, né? Por quê? Porque a automação está fazendo esse link entre a instrumentação, a mecânica, a elétrica, todos os contextos de especialidades, elas estão sendo monitoradas e controladas pela automação que promove com isso a interação do homem, né? Que é o operador que está por sobre todo esse contexto de automação industrial. Resumindo, a automação está no controle de tudo. Na velocidade das bombas, fluxo da fibra, temperatura, espessura de folha e um monte de processos. Então lá a gente praticamente não vai ver ninguém trabalhando, só máquina. Só a máquina, exatamente. A máquina realizando o seu trabalho e as pessoas estão trabalhando aonde? Na sala de controle. Lá naquela sala de controle. Exatamente. Então essa é a folha de celulose. Essa é a folha de celulose. Esse é o nosso produto. Parece um papelão, um plástico duro, né? Parece um papelão, exatamente. Esse é o nosso produto final. Daí para frente, o produto é embalado e colocado em fardos, ou seja, está pronto para sair da fábrica. Os profissionais têm que estar com o autodesenvolvimento e completamente adequado a essa nova visão que se tem de futuro, de cada vez ter menos recursos humanos envolvidos e as fábricas mais automatizadas. É demandado desse profissional, além da formação, da capacitação que ele vai receber para atuar aqui, uma constante antenagem à tecnologia que o mundo a todo momento está desenvolvendo. Esse profissional será demandado dele uma permanente atualização. Talvez é uma das áreas que mais mudanças ocorrem de uma maneira muito rápida. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, tudo jóia? Boa noite, Heloísa, Lorena, Misael, Pedro Henrique, Sérgio Evangelista, Victor. Tudo bem com vocês? Oi. Como é que tá aí, pessoal? As atividades, tá bem tranquilo? Quase 7h20 já. Como é que é? Eu conversei com ele passada. Entrou. O pessoal já conseguiu realizar aí, ó, Luiz? Computador. Deixa eu aumentar o áudio aqui, tá meio baixo. Oi, você falou algo, Luiz? A parte de pegar.
eu compartilhar Faltando pouco. Tá faltando pouco? Pessoal, na parte de eletricidade contínua, nós finalizamos na aula passada, ok? Vamos agora começar a falar sobre corrente alternada. Aí eu vou falar um pouco sobre corrente alternada, como que funciona. Vamos iniciar a aula de hoje. E segunda-feira que vem, vou convidar um professor para estar em meu lugar, tá? Não estarei dando aula, mas o professor Renan estará em meu lugar. Eu até combinei com ele hoje para ele estar passando uma aula para vocês sobre corrente alternada e sobre as atividades da corrente alternada, explicando para vocês também, tá? Que será essa atividade aqui, ó. Deixa eu só dar uma olhada nela aqui para me confirmar. Que será essa atividade da SAP 2. Beleza? Que será essas atividades aqui, ó. Então ele vai estar trabalhando com vocês, tá? O professor Renan, e ele vai estar explicando como que é feito, fazendo os cálculos, tudinho certinho com vocês. Pode ser? E eu vou, né? Nós estamos misturando os professores aí e eu vou estar dando uma aula para eles de pneumática. Então nós invertemos as nossas aulas, porque ele também é um professor muito bom nessa matéria e ele quer que eu também dê uma aula para ele no mesmo dia de eletropneumática, tá? E a gente vai estar invertendo essas aulas. Pode ser, pessoal? Vocês aceitam o professor Renan aí? Sim, Vitor? Então, vou começar a nossa aula, pessoal, já falando sobre corrente alternada. Vamos estudar um pouquinho sobre corrente alternada, tá? Deixa eu abrir aqui meu slide. Deixa eu ampliar ele. Vamos lá, em eletricidade, número 2. Deixa eu ver se é corrente alternada, eletromagnetismo e magnetismo. Vamos falar sobre cada um pouquinho, que é o fundamento, como que é um funcionamento de um motor, tá? Não sei se todos aí alguém já trabalhou com rebobinamento de motor? Não, eu não. Não, alguém tem alguma experiência, já viu um motor rebobinando aí do grupo? O Pedro disse que não, né? O pessoal, creio que os demais também, né? Poucas pessoas viu. Hoje os pessoal, a gente pode falar que é os raízes, né? Esses eletricistas mais raizão aí que conseguem, né? Trabalhar com rebobinamento de motor. Pessoal, para vocês entenderem sobre a corrente alternada, eu quero falar um pouco sobre ela aqui e a gente vai, né, tentar aprofundar um pouco mais. Corrente alternada é uma das formas da corrente elétrica. Nesse tipo de corrente, o sentido da condição das cargas muda rapidamente, fazendo com que os elétrons oscilem em sentidos opostos, certo? Periodicamente. Ela é largamente empregada na transmissão de energia elétrica e também em motores elétricos. A produção desse tipo de corrente é feita por meio de geradores AC. Quem já ouviu falar na briga das correntes aí, né? Tesla e Edison. Um inventou a corrente contínua, a outra a corrente alternada e acabou no fim, né, que um deles aí ganharam nessa briga aí e permaneceu a corrente alternada para as redes, ruas e instalações. Então, os estudos das correntes alternadas é particularmente importante para o entendimento do fenômeno eletrodinâmico, conhecido como indução, eletromagnetismo, bem como uma das suas maiores aplicações e transformadores, tá? Então, a vantagem de se trabalhar em CA facilita a conversão de baixas perdas de transporte e facilidade de produção em larga escala. Deixa eu aqui pegar um pente aqui para nós estar trabalhando. Na verdade, eu vou abrir uma página aqui para nós estar trabalhando e explicando um pouco mais sobre corrente alternada. Por que que, né, a corrente alternada ela teve aí, né, essa descrição? Podemos ver aqui, ó, os pais das correntes, briga das correntes, né? Tem um filme chamado Guerra das Correntes, depois vocês quiserem assistir, tá? É interessante para vocês assistir, vocês que tá estudando aí. Aqui vai ter, né, as imagens aí, né, da briga das correntes, a batalha das correntes, né? Então, um foi Nikola Tesla, né? E outro Thomas Edison. Um inventou a corrente contínua e outro inventou a corrente alternada. Então, um aí teve, né, mais sucesso que o outro, apesar que as duas funcionalidades hoje
tá dentro do mercado, né? Tá dentro hoje aí do nosso conhecimento, da nossa aula, né? Essa famosa guerra das correntes aí, né? E através deles hoje nós temos energia. Imagina você ir vivendo sem instalação elétrica, não tem como, né? Hoje, sem o seu celular, sem o seu TikTok, né? Sem o seu WhatsApp. Então, né, aqui vai falar um pouco, depois se vocês quiserem, né, entrar um pouco aí e estudar um pouco sobre essas guerras das correntes, né? Nicolas começou a trabalhar na mesma empresa de Thomas Edison, né? E hoje ele vai falar qual que foi, né, o problema aí, por que que eles brigaram. E enfim, né? Hoje prevalece a corrente alternada, por quê? Imagina que nós temos aqui um campo, imagina que nós temos aqui em uma rua vários quarteirões, certo? Nós temos na rua vários quarteirões. Eles não ligam da forma que está sendo desenhado aqui não, porque é muito ruim mesmo desenhar nesse negócio aqui. Vamos supor aqui que aqui são alguns quarteirões, ó. Aqui tem uma rua que vai passar aqui no meio. Deixa eu ver se eu consigo facilitar aqui. Epa, não ficou bom não. Aqui mesmo. Deixa eu ver se eu consigo usar essa régua. Eu vou tirar ela. Vou voltar aqui mesmo, é melhor, mais fácil. Ai, pronto. Nós temos aqui as ruas, as avenidas, certo? Então vamos supor que aqui são, né, aqui são as quadras, né? Aqui são os lotes, ó. Lote 1, lote 2, lote 3. Opa. Lote 4. Vamos supor que isso aqui são os lotes, tá? Que a gente temos aí dentro da dentro de um setor, certo? Quero falar que isso aqui é a avenida, tá? Avenida sentido descendo e aqui sentido subindo, certo? E aqui também temos as estradas. E aqui eu tenho um poste, onde que esse poste tem um transformador. Esse poste tem um transformador aqui, ó. Eu tenho um transformador. Se eu tivesse uma corrente contínua, por ela não ter um pulso de corrente alternada, por ela não se movimentar no pico máximo e no pico mínimo, o que que ia acontecer? Ela ia ter uma perca de tensão desse poste aqui até a minha última casa aqui, certo? Então, aqui eu tenho um poste, aqui eu tenho outro postes aqui, aonde que vai vir, né? Onde que vai vir a rede de energia, ó. A rede de energia vai passar, vai vir aqui, vai se dividir, né? A rede de energia vai se dividir. Aqui eu vou passar uma outra rede de energia aqui. Aqui eu vou passar uma outra rede de energia aqui. Eu vou passar uma outra rede de energia aqui para alimentar todas as minhas ruas, tá? E todas as minhas casas. E se fosse a minha corrente contínua, eu teria que ter um transformador aqui, um transformador aqui, um transformador aqui, um transformador aqui, um transformador aqui. Por causa do quê? Por causa da minha distância, certo? Por causa da minha distância. E se eu tenho uma distância muito longa, por ela ser uma corrente contínua, ela vai ter o quê? Perca. Perca de tensão, certo? Ou volts. Ela vai ter perca. Então essa foi uma das brigas, tá? Essa foi uma das brigas que teve da corrente contínua alternada, porque a alternada você consegue levar elas aí com maior distância, aumentando o pico da sua tensão, tá? E aumentando o seu fornecimento. E hoje nós trabalhamos com alguns modelos de correntes alternadas, né? Em um gráfico que eu tenho, aonde que Y e Z, a minha tensão alternada, ela começa no meu ponto zero, o que que ela vai fazer? Ela vai atingir o meu ponto máximo, vai chegar ao meu ponto zero de novo, tendo 180 graus,
que ela vai acontecer? Ela vai no meu pico mínimo aqui de novo, e ela vai voltar ao meu ponto zero de novo aqui, atingindo o quê? 360 graus. Então, toda a minha tensão de corrente alternada, ela vai fazer isso aqui. Você entende por que você hoje leva um choque e você treme o seu corpo? É porque a corrente alternada está passando pelo seu corpo, aonde que você treme ali até acontecer uma parada cardíaca, certo? Então, eu consigo aumentar a potência, que é a força aplicada sobre a minha corrente, em 380 volts, 1000 volts, 1000 volts, 13 kV ou 13 kVA, tá? Eu consigo aumentar ela aí 169.000 kVA, para que ela transmite essa tensão de um ponto, tá? Para outro ponto. Correto? E ela vai fazer isso aqui, ó, várias vezes. 60 vezes por segundo. E eu vou chamar isso de hertz. Entendeu? E hoje nós trabalhamos em 60 hertz e trabalhamos em alguns lugares 50 hertz. E a nossa tensão alternada hoje. Beleza? Pessoal, vocês estão conseguindo entender o que eu estou tentando passar para vocês sobre corrente alternada? O Elton levantou a mão. O Elton quer dizer algo? Não? Não vou entender aqui não. Tá tranquilo? Então, pessoal, essa aqui é o formato da nossa corrente alternada, certo? E eu preciso movimentar elas. Quando eu tenho um motor, certo? Um motor trifásico, ele vai estar mais ou menos assim, ó, as suas bobinas, certo? Ó. As suas bobinas de um motor vai ser mais ou menos assim, ó. Eu vou aplicar 380 em cada fase, certo? Vou aplicar uma tensão aqui, vou aplicar uma tensão aqui e vou aplicar uma tensão aqui, ó. Certo? Então vai ter aqui um fio voltado aqui, um trifásico voltado aqui e outro trifásico voltado aqui, chamado o quê? RST. E para minha tensão alternada girar esse motor, você lembra que quando vocês trabalham com positivos iguais, o que eles fazem? Eles se repelem, certo? Mas se eu trabalhar com sinais diferentes, eles fazem o quê? Se atraem, correto? E aqui eu tenho 3 sinais aqui, ó, positivos, iguais. Então, quando eu aplico uma tensão aqui, ela vai empurrar essa bobina. Quando eu aplico outra tensão aqui, essa aqui vai empurrar essa bobina. E essa vai empurrar essa bobina, fazendo com que o meu motor gire, entendeu? Por isso que eu preciso de uma tensão alternada para girar esse modelo de motor trifásico, ok? Não vou entrar muito a profundo sobre isso aqui, porque mais na frente a gente vai entender, principalmente quando a gente trabalhar com inversor de frequência. Mas, por enquanto, eu quero que vocês entendam o que é uma tensão alternada. A gente falou de correntes contínuas, agora eu preciso que vocês entendam sobre correntes alternadas. Em uma corrente contínua, todos que vocês sabem, é um gráfico aqui, ó. A minha corrente, ela vai ser constante, né? Então, ela vai sair do meu ponto zero e ela vai ser constante aqui, ó. Sem que ela se movimente de um ponto negativo ao ponto positivo várias vezes por segundo.
Lá no fundo você vai ver que ela é alternadinha, assim, ó, bem pequenininha, para que ela possa percorrer. Mas não é igual a famosa corrente alternada, que ela precisa sair de um ponto e entrar no outro. E aqui a gente vemos, tá, alguns modelos de correntes alternadas, tá? Então aqui eu vejo que aqui é uma corrente contínua, aqui é uma corrente contínua, mas aqui ó, eu já consigo ver que ela é uma corrente alternada, por mais que ela tenha um estado parado, um estado avançado aqui, da mesma forma essa, da mesma forma essa, e aqui eu sei que ela também é contínua, certo? É em declive. Então, a gente trabalhando com corrente alternada, que é um dos tipos na qual o sentido em que as cargas elétricas fluem invertido periodicamente, diferentemente daquilo que acontece com a corrente direta, em que os elétrons são conduzidos, tá? E esse tipo de corrente é obtida a partir da indução eletromagnética em geradores, os quais são formados por uma espira condutora, desenvolvendo para o quê? Rotacionar em alta velocidade. Lembra que eu falei para vocês o sentido da bobina de um motor? Então é aquilo ali. Então a rotação da espira faz com que ocorra uma mudança no fluxo magnético, através de uma área que, por sua vez, induz a formação de uma corrente elétrica de polaridade variável, cuja frequência relaciona-se com a velocidade em que ocorre a rotação de espiras, né? Então, a corrente alternada funciona pela condução de elétrons que oscilam em torno de um ponto fixo, tá? Ela começa aqui e ela vai até o seu último ponto, onde que ela é, né? É o fim dela. Então, essa frequência, ela vai fazer isso aqui, essa onda aqui, ó, 60 vezes por segundo aqui no Brasil. Isso significa que em 1 segundo os elétrons realizam um movimento, vai e vem, tá? 60 vezes para distribuição da eletricidade. Esse tipo de corrente elétrica é significativamente mais prático do que a corrente direta, que nós chamamos de corrente contínua, que foi, né, os cálculos que nós estudamos atrás aí, beleza? É muito mais fácil mudar a tensão elétrica na corrente alternada do que a tensão de corrente direta. E o que é a frequência, professor? Vamos falar um pouco sobre a frequência. A frequência da corrente alternada é o número de ciclos por segundo numa onda sinusoidal. A frequência é a velocidade que a corrente muda de direção por segundo. Ela vai no ponto máximo, no ponto mínimo e volta de novo para o ponto zero, certo? E essa medida é chamada Hertz, que é uma medição internacional, onde um Hertz é igual a um ciclo por segundo. Ela vai fazer o quê? Os 360 graus por segundo. Hertz é igual a um ciclo por segundo. O ciclo é uma onda completa da corrente alternada ou tensão. E a alternância é a metade de um ciclo, certo? Então, se eu estou trabalhando aqui, ó, deixa eu pegar aqui de novo o meu desenho, pegar uma caneta. Se eu estou trabalhando nesse ponto aqui, eu estou trabalhando com a metade de um ciclo, certo? Eu trabalho com a metade desse ciclo aqui, que ele é 180 graus, e eu trabalho com a metade desse ciclo aqui, ó, que ele é 180, certo? Quando eu chego nesse ponto aqui, ó, nesse ponto final aqui, ele já está em 360 graus, que é chamado de apenas um ciclo. Ela deu um ciclo, que é toda a sua ponta feita a onda senoidal. E aqui ela vai começar de novo, ó. Aqui ela vai fazer isso de novo, ela vai fazer isso de novo e vai morrer aqui. E assim ela vai fazer isso 60 vezes por quantos? Pessoal? 60 vezes por segundo, certo? Então, ela vai trabalhar dessa forma 60 vezes por segundo. No significativo mais básico, a frequência é quantas vezes algo se repete. No caso da corrente elétrica, a frequência é o número de vezes que uma onda sinusoidal se repete ou completa um ciclo positivo para o negativo. Quanto mais ciclos a corrente por segundo, maior a frequência. Professor, você está dizendo que ela vai passar de positivo para negativo? Não, é apenas o gráfico, tá? Lembra quando a gente trabalha em uma posição de gráfico? Quando a gente trabalha em uma posição de gráfico, deixa eu primeiro apagar aqui. Lembra lá na escola lá? O professor passava um gráfico? Como que é feito um gráfico?
certo? Eu tenho um eixo X, eu tenho um eixo Y, e da minha vertical aqui, eu começo o quê? Positivo, certo? Ó, positivo, positivo, ok? Então, eu tenho 0, 1, 2, 3, e assim por diante, correto? Da minha direita aqui também, será positivo ou negativo? Quem lembra aí? Essa direita minha aqui, ó. Positivo. Positivo, certo? Então, eu tenho 0, 1, 2, 3. Mas se eu desço aqui, nessa minha vertical, eu vou ter o quê? Negativo, correto? Ó, 0, 1, 2, 3. Da mesma forma, da minha esquerda, correto? Eu vou ter aqui 0, 1, 2. Então, quando eu falo que a minha onda senoidal, ela está indo no meu ponto positivo, chegando ao meu pico negativo, é nesse sentido, tá? Não é que ela está fazendo fase aqui e neutra aqui, não, tá? Nada a ver, tá? Nada a ver. Ela está chegando no meu ponto positivo do meu gráfico e no meu ponto negativo do meu gráfico, lembra? Aqui, ó, no meu ponto negativo, e aqui é o meu ponto positivo. Então ela está chegando no meu ponto positivo e meu ponto negativo, isso 60 vezes por segundo, tá? Não confunda achando que isso é polos, positivo ou negativo, ou polos fase neutro, tá bom? Compreendido, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Beleza. O valor de pico refere-se ao valor máximo atingido por uma forma de onda ou magnitude em um determinado período de tempo. O valor de pico a pico é outra medida comum usada para descrever uma forma de onda. Ele representa a diferença entre o valor máximo positivo e o valor máximo negativo e uma forma de onda levando em consideração todo o período de ciclo de uma onda. O valor eficaz, muitas vezes representado pela sigla RMS, Root Mean Square, é uma medida estatística usada para representar a magnitude efetiva de uma grande variável, tá? Então, isso aqui foi o que nós acabamos de falar. Não vou entrar. E quando eu entro um pouco a profundo nisso, eu consigo ter em volta dessa onda um magnetismo. Eu consigo ter um eletromagnetismo. E quando eu tenho uma onda, eu tenho um conjunto de fenômenos relacionados à interação entre campos magnéticos, que são regiões do espaço que se encontram sob a influência de uma correntes elétricas ou dos momentos magnetismo. Por que, professor, que você está ensinando isso? Porque até através de um raio que cai numa Terra, são pontos positivos e pontos negativos que está se atraindo. Tá? Então, por isso que é interessante você entender o que é corrente alternada, corrente contínua, para você entender um fenômeno da natureza. Certo? Então, o movimento de cargas elétricas que dá origem aos fenômenos magnetismos, como nunca se encontram parados, os átomos produzem o seu próprio campo magnetismo, certo? Por isso que no átomo a gente tem vários elétrons e prótons juntos ali. Por quê? Porque eles têm ali um corpo, tá? Que estão em particulares magnetismo. Então, além disso, as partículas elementares como prótons, nêutrons e elétrons também possuem um campo magnético intrínseco. Porém, origem diferente. O campo magnético dessas partículas é proveniente de uma propriedade quântica chamada spin. Beleza? Então, ela vai entrar num mapa de eletromagnetismo, onde que a gente tem um ímã, que ele tem um polo sul, um polo norte, ou vice-versa. Tá? O magnetismo até hoje ele é estudado, né? Ele nunca chegaram a uma conclusão dele. O que eu quero que vocês entendam? Qual que é o funcionamento de um motor? Eu sei que são polos aonde que ele vai se repelirem e ele vai fazer toda a função de um motor. Aqui tem um vídeo explicando, BTG Pactual, 10 vezes mais camadas de segurança. Aqui tem um vídeo que eu vou passar para vocês explicando sobre essa situação. Eu quero que vocês assistam e entendam um pouco, tá? Abra já a sua conta. Existe fazer você mesmo e existe fazer você mesmo. A invenção dos motores de indução
alterou permanentemente o curso da civilização humana. Esse motor centenário, inventado pelo grande cientista Nikola Tesla, é o tipo de motor mais comum, mesmo hoje em dia. Na verdade, por volta de 50% do consumo global de energia elétrica é por causa dos motores de indução. Vamos entrar no funcionamento dos motores de indução, ou mais especificamente no pensamento genial de Nikola Tesla. O motor de indução tem duas partes principais, o estator e o rotor. O estator é basicamente um enrolamento de 3 bobinas e uma entrada de alimentação AC trifásica é fornecida a ele. O enrolamento passa pelas ranhuras do estator, que são feitas pelo empilhamento de laminações de aço finas e altamente permeáveis dentro de uma estrutura de aço ou ferro fundido. Princípio. Quando uma corrente trifásica passa por esse enrolamento, algo muito interessante acontece. Ele produz um campo magnético rotativo, RMF. Este RMF é o que faz o rotor girar. Para entender como o campo magnético rotativo é gerado, assim como suas propriedades, vamos considerar um enrolamento de estator simplificado. Aqui, as 3 bobinas são conectadas a 120 graus uma da outra. Um fio transportando corrente produz um campo magnético ao seu redor. Quando uma potência trifásica é aplicada a este arranjo especial, o campo magnético produzido será como mostrado, em um determinado instante. Com variações na corrente AC, o campo magnético assume diferentes orientações. Se você comparar essas 3 instâncias, pode ver que é como um campo magnético de rotação de força uniforme. A velocidade de rotação do campo magnético é conhecida como velocidade síncrona. Suponha que você esteja colocando um condutor fechado dentro dela. De acordo com a lei de Faraday, como o campo magnético varia, um EMF será induzido no loop. O EMF irá produzir uma corrente no loop. Assim, a situação se tornou como um loop condutor de corrente situado no campo magnético. De acordo com a lei de força de Lorentz, uma força eletromagnética será produzida no loop e o loop começará a rotacionar. O mesmo fenômeno ocorre dentro de um motor de indução. Aqui, em vez de um loop simples, algo muito semelhante a uma gaiola de esquilo é usado. A corrente trifásica AC, que passa pelo estator, produz um campo magnético rotativo. Assim, como no caso anterior, a corrente será induzida nas barras da gaiola de esquilo, que é encurtada por anéis terminais. Portanto, o rotor começará a rotacionar. É por isso que o motor é chamado de motor de indução. A eletricidade é induzida no rotor com a ajuda da indução eletromagnética, em vez de conexão direta. Para ajudar na indução eletromagnética, as lâminas de núcleo de ferro isoladas são colocadas dentro do rotor. Esses tamanhos pequenos de ferro garantem que as perdas por correntes parasitas sejam mínimas. Você pode ver que o motor de indução tem uma grande vantagem: ele dá partida automaticamente. Existe fazer você mesmo e existe fazer você mesmo. Como você pode ver, tanto o campo magnético quanto o rotor estão em rotação. Mas em qual velocidade o rotor irá rotacionar? Para obter a resposta a esta pergunta, vamos considerar diferentes casos. Considere um caso em que a velocidade do rotor é a mesma do campo magnético. Devido ao fato de que ambos estão em rotação na mesma velocidade, o campo magnético nunca cortará o loop.
Assim, não haverá qualquer EMF e corrente induzida. Isso se traduz em força zero na barra do rotor, e o rotor irá desacelerar gradualmente. À medida que diminui a velocidade, o campo magnético corta o loop do rotor, de modo que a corrente e a força induzidas aumentam novamente. Então, o rotor irá acelerar. Resumindo, o rotor nunca será capaz de alcançar a velocidade do campo magnético. Ele rotaciona a uma velocidade específica, que é um pouco menor do que a velocidade síncrona. A diferença entre as velocidades síncrona e do rotor é conhecida como slip. Conheça o Giro de Itália Ride Like a Pro, patrocinado pelo BTG Pactual. Princípio. Agora, vamos entender por que os motores de indução governam os mundos industrial e doméstico. Você pode notar que os motores de indução não requerem um ímã permanente. Eles nem mesmo têm escovas, anéis de comutador ou sensor de posição, como outras contrapartes de máquinas elétricas. Os motores de indução também dão partidas automaticamente. A vantagem mais importante é que a velocidade do motor de indução pode ser controlada facilmente, controlando a frequência da energia de entrada. Para entender isso corretamente, vamos mais uma vez considerar o arranjo simples de bobina. Aprendemos que um campo magnético rotativo é produzido devido à potência de entrada trifásica. É bastante claro que a velocidade do RMF é proporcional à frequência da potência de entrada. Como o rotor sempre tenta alcançar o RMF, a velocidade do rotor também é proporcional à frequência da alimentação AC. Assim, usando um conversor de frequência, pode-se controlar a velocidade do motor de indução com muita facilidade. Esta propriedade do motor de indução os torna uma escolha atraente para elevadores, guindastes e até mesmo em carros elétricos. Interessante, né, pessoal? Como que é um princípio da corrente elétrica aí, de tensão alternada, ao qual que nós utilizamos bastantes, né, hoje no nosso mercado de trabalho, dentro da indústria. Hoje o mundo, né, completamente usa essa função e essa funcionalidade, né? E não sei se vocês conseguiram entender certinho, tá, a forma que o vídeo explicou, mas eu quero até perguntar, alguém que conseguiu entender como que é o funcionamento do trabalho de um motor em corrente alternada, entendeu o que que é uma corrente alternada? Deu para pegar? Eu sei que de início, né, é complicado a gente entender, tá? Isso aí é prática mesmo, a gente tem que estar trabalhando no campo ali para a gente estar entendendo como que é o funcionamento. Mas essa base aqui que eu quero passar para vocês é que eu quero que vocês entendam, ok? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo, professor. O Anderson? Uma dúvida? Os demais? Eduardo, Lorena? Tranquilo? Funciona com tipo... Tranquilo. Lá na empresa a gente trabalha com esse tipo de motor. Vocês trabalham com esses tipos de motores, né? Motores gaiolas, né, Lorena? Sim. Lorena, você trabalha com a empresa mesmo? Bananazinha cachaça. Ah, você trabalha junto com... Oh, meu Jurandir. Deus. Jurandir, né? É isso aí. Isso. Então, esse é o funcionamento, tá? Esse é o modelo de funcionamento do motor. Não vou entrar em detalhes sobre inversor de frequência e soft start, que a gente vai ver isso mais na frente, tá? Mas essa é a base da corrente alternada, para que vocês possam entender o que é um capacitor, como que é o funcionamento dele, como que é uma bobina de um motor, tá? Então, na próxima aula, o professor Renan estará aqui também, explicando para vocês como que é feito, né, a parte de corrente alternada e a parte de capacitância, e explicando aquelas atividades para que vocês possam entregar as atividades, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Beleza. Tranquilo? Boa noite, professor, beleza? Beleza. O Luiz, Então, fazer só uma pergunta para você aqui, rapidão. Sim, Luiz. Só uma dúvida aqui. Manda aí.
Em questão das outras aulas, eu perdi. Aí eu queria só saber se... É porque tá demorando um pouquinho pra você postar as aulas, sabe? Aí eu queria saber se todas as aulas você está postando lá naquelas videoaulas suas. Tá sim, tá sendo postada, quer ver, ó. Não, tranquilo, então. Só essa dúvida mesmo. Quando você entra aqui, Aí, ó. no caso, essas aulas... Aí o No tanto de caso, aula essas aulas postada, ó. seriam das semanas, da semana passada da segunda, certo? Isso, a de segunda não teve passada porque foi feriado, né? Mas a segunda retrasada, ela já tá aqui, ó. Dia 14/4, tá? Tranquilo, professor. Só isso mesmo. Se caso vocês Obrigado. precisarem ver as atividades, pessoal, eu também coloquei em biblioteca, vocês viram que eu coloquei em biblioteca, ao tanto de aula que eu coloquei extra, além das minhas aulas lá que a gente tem ao vivo, eu coloquei, pessoal, esse aqui é o professor Renan, que vai estar com vocês, tá? Além das aulas que vocês têm, eu coloquei aulas do professor João, aulas do professor Paulo aqui, ó. Ao tanto de aula que eu coloquei aqui, para que vocês possam assistir para ajudar vocês nas atividades, beleza? Beleza. Lá em biblioteca, depois vocês vão lá em biblioteca e dá uma verificada lá, tá? Tranquilo, valeu. Fechou, galera? Então, quero desejar, pessoal, uma boa noite a todos aí, um bom descanso, tá? Até a próxima aula. Alguém tem mais alguma dúvida? Oi, Círio. Oi, tudo bem? Tudo bem? Demorei um pouquinho a entrar, mas consegui entrar no final. Porque Ô, o meu Círio. aplicativo não estava entrando. Tranquilo. Ô, Círio, foi gravada a aula, tá? Depois você pode reassistir ela até amanhã. Eu creio que eu já coloco ela no Beleza. sistema para vocês, tá? Então tá bom. Beleza? Então, eu quero desejar aí uma boa noite, uma ótima semana, início da semana, né? Alessandro, Luiz, Círio, Eduardo, Lorena, Luiz, Márcio, Misael, Pedro Henrique, Sérgio, Vitor, Anderson e o Elton. Até a próxima aula. Um bom descanso a todos aí e até mais, galera. Até mais. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Sim, pode fazer. Você não tá naquele grupo da eletrotécnica, não? De vocês, não. Eu não tô. Eu acho que não, Lorena. Eu vou deixar meu número aqui. Para perguntar se as aulas iam ser às 7 horas mesmo e não consegui achar seu contato. Aí, se caso a gente precisar tirar alguma dúvida, pode falar com você? Lorena, aqui, ó, eu tô deixando meu contato agora no chat, tá? Se vocês até quiserem me colocar no grupo lá de vocês, pode me colocar lá, tá? Tá bom. Deixei bem agora no chat aí, tá bom? Ok. Então tá bom. Até mais, pessoal. É.